Fala galera, boa tarde, espero que todos aí estejam bem. Vamos continuar então aí as nossas discussões da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos, disciplina do terceiro semestre, né, do curso de Ciência da Computação aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Então o tema da aula de hoje, ela é a nossa aula 4, né, nós vamos falar sobre o paradigma de divisão e conquista. E vamos falar de mais um algoritmo diferenciado que aplica esse paradigma, que é o Merge Sort. Nós vamos aprender aí a lógica dele e também a aplicação, o algoritmo e finalmente fazer a análise da complexidade, né? Na última aula nós conversamos um pouquinho do algoritmo Insertion Sort, que é um algoritmo que tinha complexidade quadrática, né? Ele era um T de n com n ao quadrado, ou seja, com análise assintótica com base nessa entrada, né? N sendo o tamanho do array, ele tem um crescimento, tem um comportamento de curva quadrático, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso, aprendemos a manipular ali, fazer uma análise mais baixo nível dos algoritmos, calcular o T de n com base na quantidade das instruções. Depois a gente verificou que nós podemos descartar os termos de mais baixa ordem do polinômio que forma o T de n, né? E também as constantes. Então a gente tem que se preocupar mais em encontrar o maior termo com base na entrada, né? Hoje a gente vai ver que nós vamos trazer uma característica diferenciada em cima desta análise e aí da complexidade com base no paradigma da divisão e conquista. Então por isso que nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma breve revisão aí do nosso conteúdo. Nós vamos aprender o algoritmo de divisão e conquista, a teoria por trás disso, e para entender, nesse primeiro momento a gente vai aplicar o algoritmo no Merge Sort, que também é conhecido aí como o algoritmo por intercalação. Então a gente vai trabalhar com a proposta, né, da divisão e conquista adotada, sua lógica, um exemplo, pseudocódigo, implementação e finalmente a análise da complexidade do algo que envolve recursividade. A gente vai ver então que a divisão e conquista tem essa pegadinha aí da recursividade. Bom, fazendo uma breve revisão aí, então nosso objetivo quando nós fazemos aí a análise da complexidade é encontrar o T de n, que é uma função que representa o custo de execução de um algoritmo, com base na entrada, no tamanho, o n. Né? O n é a entrada daquele algoritmo. O T de n ele pode ter dois focos, né, diferentes de trabalho. A gente pode focar no tempo necessário e no espaço de armazenamento necessário para que aquele algoritmo seja executado. No nosso caso, a ideia então vai ser trabalhar com o T de n com foco no tempo, ou seja, número de instruções, quantidade de operações executadas. E uma revisão rápida aqui sobre a ordenação por inserção, o Insertion Sort. Ele tinha aquela ideia de, dado um determinado array, ele dividiu o array em dois segmentos. O segmento da esquerda ele considerava como tendo os elementos já ordenados, e o segmento da direita ainda não ordenado, ou seja, não foi feita uma análise. Aí é feito um progresso com n-1 interações, em que em cada interação a gente pega talvez o primeiro elemento ali do segmento não ordenado e vai transferindo ele para o primeiro segmento, né, para aquele que está ordenado, inserindo ele na sua posição correta. Então essa é a lógica ali do Insertion Sort, foi um algoritmo procedural, né, sequencial. E quanto à análise da complexidade, a gente analisou o melhor caso e o pior caso. O melhor caso é quando o array já estava ordenado, então ele acaba tendo um tempo, um T de n linear. E quando no pior caso, quando ele está ordenado invertido, né, está no seu formato decrescente, ele tem um T de n aí quadrático. Bom, agora para falar da divisão e conquista, começando então o assunto dessa aula, mais uma vez, iniciando aqui com a citação do Ian Parberry, de Problems on Algorithms. Ele fala o seguinte, vamos entender isso, depois a gente trabalha um pouco melhor, né? A divisão e conquista, ela é talvez
a técnica de projeto de algoritmos mais utilizadas na ciência da computação. Diante de um problema bem grande, um problemão P, a ideia da divisão e conquista, então, é dividir aquele problemão P em subproblemas menores. Aí a gente resolve esses subproblemas. Com a resolução dos subproblemas, a gente combina essa resolução até que a gente obtenha a solução para aquele problemão P, o problemão P maior, né? Mas como que a gente resolve esses subproblemas? A gente pode simplesmente subdividir novamente. Então, a gente pode simplesmente dividir cada um dos subproblemas em problemas ainda menores. E manter esse processo de ir dividindo os subproblemas em outros subproblemas até que a gente tenha uma solução que seja trivial para aquele caso. Tem que ter um ponto de parada, né? Tem que ter um momento que a gente conhece a solução. Isso daí não está parecendo, né? Sound like recursion, né? Recursão, não está parecendo uma recursão? É claro que não é surpresa, então o processo recursivo é geralmente a forma mais fácil, da gente implementar então o algoritmo de divisão, paradigma de divisão e conquista. Então, definindo agora com a nossa tradução, né, divisão e conquista, ou dividir para conquistar, dividir em conquistar, ou DIC. Então é esse paradigma de solução de problemas, em que a gente simplifica a solução do problema original, dividindo-o em subproblemas menores, e aí, divisão. E a gente resolve, ou seja, esses subproblemas menores, ou seja, a gente conquista eles separadamente. Por isso eu estou justificando aí o nome divisão e conquista. O processo, então, na verdade, ele tem 3 etapas: a etapa de dividir, de conquistar e de combinar. Então, a divisão é essa que a gente já comentou, né? O problema original ele pode ser dividido em subproblemas, só que, geralmente, essa divisão ela tem que ter uma proporção que seja simétrica. Na hora que a gente divide, aqueles subproblemas que a gente está dividindo deve ter uma simetria quanto ao tamanho, por exemplo, uma proporção quanto ao tamanho. Geralmente a gente divide na metade, né, na maioria dos problemas, mas tem problemas que fatalmente nós não vamos dividir exatamente na metade. Aí a etapa de conquistar, que é aquela etapa que a gente vai resolver cada um dos subproblemas, geralmente de maneira recursiva, ou seja, a gente vai dividir eles novamente, geralmente numa proporção da entrada, e assim a gente vai fazendo eles até chegar na nossa solução trivial. E aí no final, quando a gente chega com essas subdivisões, a gente combina as soluções dos subproblemas de tal forma que a combinação de 2 subproblemas, a gente junta, a gente resolve aquele subproblema que estava em cima. E aí na hora que combinou aqueles outros 2 subproblemas que estavam aqui do lado para voltar e resolver o outro subproblema que está aqui em cima, a gente pode voltar e resolver mais um nível, até a gente chegar no nível mais alto, que é o nível daquele big problem, né, que o Ian Pamber falou. Então os passos, né, aqui nós temos uma ilustração desses passos de dividir, conquistar e combinar, desse paradigma. Então podemos notar que aqui nós temos o problem, né, o nosso problema P, que pode ser dividido. Nesse caso nós estamos dividindo em 2 subproblemas. Então esse passo, dividir, né, é o primeiro passo do paradigma. Aí nós podemos resolver cada um dos subproblemas, então a resolução de cada um dos subproblemas separadamente nós chamamos de conquistar. E finalmente a gente pode combinar a solução desse subproblema com a solução desse subproblema para que a gente consiga então solucionar o nosso problema original. A gente geralmente fala que é muito mais fácil resolver um problema menor do que um problema maior. Então essa é a principal justificativa aí de se utilizar esse paradigma quando a gente percebe esse comportamento que é possível adotar o divisão e conquista. Então aqui a gente está expandindo um pouquinho, coloquei aqui mais dois exemplos, né? Então a gente tinha dividido só em um nível, agora a gente dividiu novamente em outro nível, aqui também em outro nível. Aí esse nível aqui, que eu não sei que cor que é essa, mas a gente dividiu novamente mais um nível de subproblemas, então a gente tem aqui 4 níveis, vamos colocar. Perceba que
nós temos que resolver cada um dos subproblemas separadamente e a combinação deles a gente dá a solução desse primeiro subproblema aqui, ó. Só que isso daqui nós não conseguimos prosseguir para solucionar aquele outro nível que a gente tinha definido enquanto nós não resolvemos esse subproblema, esses dois subproblemas, combinamos esses dois subproblemas e aí finalmente a gente pode combinar esses subproblemas que estão aqui embaixo para finalmente ter a solução desse cara aqui em cima. Mas ainda a gente não pode resolver o nosso big problem lá que está lá em cima até fazer todas essas etapas do lado direito. Então todas as etapas são feitas até que a gente consiga então solucionar esse subproblema e a combinação dos dois a gente vai ter a solução do nosso problema original. Então percebam que isso daqui a gente pode perceber, né, já começar a fazer uma analogia de que, olha, eu vou chamando recursivo, vou quebrando o meu problema em subproblemas recursivamente, cheguei numa condição de parada ali, numa situação que a gente chama que é o nosso ponto de parada, que é o ponto trivial, que a gente conhece a solução, nós resolvemos, nós vamos combinando e vai fazendo isso até que a gente tenha a solução total ali do nosso problema. Então, como descrito, a gente pode resolver os subproblemas de estruturas iguais, de maneira recursiva. Eventualmente, a gente pode ser necessário resolver alguns subproblemas diferentes do problema original. Então, a gente pode ter um algoritmo auxiliar, né, para essa situação. E a gente considera esses subproblemas como parte do processo da combinação, aquela etapa final, né? Depois que a gente dividiu, conquistou, combinou. Então, geralmente, quando a gente tem essas questões adicionais, a gente fala que faz parte da última etapa ali do processo de divisão e conquista, que é a combinação. É importante ficar claro para a gente, porque assim, pensando na disciplina, quando a gente fala de análise e projeto, a análise é o que a gente já começou a trabalhar, né? A gente tentar quantificar a efetividade de um algoritmo, tentar quantificar o T de N, né? Quantas instruções um algoritmo é necessário para ele ser executado com base na entrada. Ele é melhor do que um outro algoritmo que faz a mesma coisa? Isso é fazer análise. Fazer o projeto é de que forma que nós vamos construir os nossos algoritmos. E essa forma, é claro que dependendo da forma escolhida, a gente vai ter um impacto de análise. Então, por isso que a gente combina aí projeto e análise. Então, o paradigma de divisão e conquista, ele é um paradigma para se projetar algoritmos. Então, a gente tem que entender o que ele é, e a gente tem que começar, a partir de agora, ter o feeling de, puxa vida, isso aqui tem cara de, para resolver esse problema, tem cara de a gente aplicar o paradigma de divisão e conquista, né? Então, quais são aí as 4 condições que são recomendadas aí a utilização do paradigma com sucesso, né? Então, deve ser possível dividir o problema original em subproblemas. A gente tem que perceber isso nitidamente. Além disso, a combinação dos resultados tem que ser eficiente. No momento que a gente combina lá, depois de conquistar, né, depois de resolver os subproblemas, isso daí tem que ter uma solução que é computável, que ela é eficiente, ela é ok, ela funciona. Os subproblemas têm que ter tamanhos parecidos dentro de um mesmo nível. Foi aquela questão que eu comentei com vocês da proporção. Então, os subproblemas, eles dentro de um mesmo nível, eles têm que ter um tamanho similar. A divisão tem que acontecer de maneira igual, ali, simétrica. E por último, a solução dos subproblemas são operações repetidas. Então, o fato de a gente quebrar um subproblema, e a gente tem que perceber que aquele subproblema, para resolver ele, é como se fosse o problema original. A gente pode quebrar ele novamente e assim vai indo. Então, são essas as nossas 4 condições para se aplicar, então, o paradigma de divisão e conquista. Muito bem, então aqui, pensando de uma maneira genérica, né, tentando traduzir ali por um pseudocódigo, o Cormen, ele apresenta aí uma espécie de um algoritmo genérico para se aplicar a divisão e conquista. Então, dado uma entrada, que é um problema, ou um subproblema, porque se a gente vai chamar ele recursivamente em algum momento, ele vai ser um subproblema. Por isso que o X, o Cormen coloca aqui problema ou subproblema. Se o X, né, se o problema que nós estamos analisando, ele é o caso base, ou seja, aquele ponto trivial para a resolução daquele problema, a gente vai resolver ele, simplesmente retorna a resolução dele. É claro que esse resolve
cada algoritmo vai ter um resolve diferente, né? Vamos pensar assim. Caso contrário, a gente vai dividir o nosso problema em N subproblemas. Esse N subproblemas, cada algoritmo também tem um processo de divisão diferenciado. Aqui eu só estou ilustrando que tem N subproblemas. E para cada um dos N subproblemas, então a gente pode fazer uma chamada recursiva para cada um desses subproblemas, por isso que aqui a gente está ilustrando como um for, do 0 até o n-1, chamando recursivamente o nosso próprio algoritmo, porque para resolver eles a gente vai ter o mesmo comportamento. Então essa é a ideia da divisão em conquista. E no final, cada uma dessas chamadas recursivas a gente vai guardar o seu resultado na variável que a gente está chamando aqui de y, então o y é a resolução do problema i. E a gente combina todas essas soluções até que a gente retorna a solução do y, que é a solução do nosso problema x original. Então isso daqui é só uma ilustração mais baixo nível, com um pseudocódigo de algo genérico para algoritmos que podem aplicar a divisão em conquista. Então a partir de agora, hoje a gente vai ver com o merge sort, mas daqui a algumas aulas a gente vai ver a divisão em conquista sendo aplicada em vários outros problemas, né? Esse é um paradigma muito tradicional que a gente tem que estudar. Então eu quero que vocês consigam enxergar essas situações. Qual que é o caso base? Qual que é o processo de divisão? Como que está sendo o processo de conquista? E a combinação? Então a gente tem que tentar encontrar esses 4 elementos que existem dentro de algoritmos que aplicam esse paradigma. Então agora focando em tentar entender um pouco melhor o paradigma, só que com algo mais prático, com algo palpável que a gente consegue visualizar, nós vamos aplicar o paradigma de divisão e conquista na ordenação por intercalação, né? Esse foi a tradução que o pessoal faz, porque ele tem a ideia de intercalar os elementos de um array para fazer a ordenação, mas o nome tradicional, que é o que eu recomendo que a gente saiba aí, é o merge sort. Então, merge sort, vou abrir parênteses aqui, eu acho que é o meu preferido de todos os algoritmos de ordenação que existem. Tem outros tão poderosos quanto esse, mas eu acho que a forma como o pessoal pensou em propor esse algoritmo é diferenciada. Então, por isso que estou fechando parênteses aqui, ele é talvez o meu preferido, né? Beber uma água aqui. Bom, então, merge sort, ele é esse algoritmo para ordenar arrays. Então, a gente está voltando naquele problema de ordenação de arrays. Então, naturalmente, no final dessa aula, a gente vai poder comparar para verificar se o merge sort, depois que a gente fizer uma análise dele, se ele é melhor ou pior do que o insertion sort. É claro, focando no nosso pior caso, né, naquela perspectiva do pior caso. Lembrando então que o insertion sort, ele ordenava no pior caso com um n quadrado, né, onde o n era o tamanho do nosso array. Então a gente vai ver o que vai acontecer, vamos estudar. Bom, então o algoritmo ele é para ordenar arrays, e ele é um exemplo clássico, né? O Cormen já traz no seu segundo capítulo o detalhamento do merge sort. Então ele é um exemplo clássico para se aplicar aí o paradigma de divisão e conquista. Não esquecendo da nossa tradução aí do to merge, significa aí merge, intercalar, né? Esse algoritmo merge sort, ele tem duas propostas. Ele tem uma abordagem top-down, que é a abordagem recursiva, e tem uma abordagem bottom-up, que ela é a abordagem iterativa. Eu não vou focar nessa aula na abordagem bottom-up, tanto que eu vou pedir aí até para vocês fazerem uma pesquisa sobre ela depois. Então nosso caso aí vai focar no top-down para a gente trazer esse paradigma da divisão e conquista aplicado de maneira recursiva. Então olha lá, primeira questão, descrevendo o merge sort para a gente já começar a entender ele em alto nível, top-down, tá? Olha aqui, eu já trouxe a divisão, a conquista, a combinação e a condição de parada para o merge sort. Então aquilo que eu comentei com vocês, esses 4 pontos são 4 pontos que tem que ter em todo algoritmo que a gente aplica a divisão e conquista. Então a gente tem que entender o que está rolando. Então vamos ver para o merge sort qual é que é aqui a parada de aplicar a divisão e conquista. Então a divisão no merge sort é o que? A gente vai dividir a sequência, né, o nosso array de n elementos, que tem que ser ordenada.
em duas subsequências com n sobre 2 elementos. Então ele basicamente está falando que vai quebrar um array em 2 subarrays que vai ter o tamanho n sobre 2, cada um deles. Essa é a divisão que é proposta. A conquista, a gente vai ordenar as duas subsequências que a gente fez, que a gente criou, recursivamente, utilizando a própria ordenação por intercalação, ou seja, o algoritmo merge sort. Então a conquista é, olha, para ordenar esse aqui e esse daqui, na verdade a gente quer seguir a própria lógica que a gente está escrevendo. Então trazer a característica da recursividade. Então a gente vai utilizar a ordenação pelo merge sort. Depois que a gente fizer essa ordenação pelo merge sort, a gente tem que combinar, né? O que é o processo de combinar? E aí vem a característica do nome do algoritmo. A gente vai intercalar as duas subsequências, depois de conquistada, para produzir a resposta correta. Então, a gente dividiu, a gente conquistou, resolveu ali, né? Resolvemos essa, as duas de maneira recursiva. Só que aqui a gente tem um array ordenado, aqui a gente tem outro array ordenado. Então a combinação é o quê? Vamos combinar os dois para que a gente vai colocando na ordem, né? Vai pegando o menor de cada um, vai colocando na ordem da gente ter o nosso array completo. Essa é a ideia, então, da combinação. Mas então a divisão, né? A divisão em si, a gente vai dividir até quando, né? Toda divisão tem que ter uma associação com a condição de parada. Então, até quando a gente vai fazer a nossa recursividade? Quando for ordenar apenas um elemento. Então, este caso será a subsolução elementar. Então, a gente vai dividir até que a gente tenha um array com um único elemento de cada lado. Porque arrays com um único elemento de cada lado, eles já são naturalmente arrays ordenados. Aí, arrays ordenados, a gente combina eles, né? Já chegamos lá embaixo. A gente faz a combinação para ver qual é melhor ou menor, e a gente vai subindo naquela árvore de recursão que a gente acabou de ilustrar lá atrás, né? Vou trazer um exemplo claro, espero que vocês entendam aqui. Então nós temos um array original, vou aplicar aquelas 4 etapas aqui, tá? Em que nós temos então um array com 8 elementos. Então a divisão é o quê? A divisão é vamos dividir na metade o nosso problema em duas partes. Então, temos aqui as duas partes. Muito bem. A próxima etapa, a divisão, é a conquista. A conquista é o quê? Vamos ordenar recursivamente essa metade que a gente está. Né? Então, recursivamente, eu vou chamar ele novamente. Aí a gente tem que verificar, esse cara aqui, esse array, ele já está cumprindo a condição de parada, que é array com tamanho 1? Não está. Então, nós vamos chamando recursivamente, a gente vai dividir esse array aqui, mais uma vez na metade, em 2 subarrays. Agora com 2 elementos cada. Mais uma vez, perceba que a gente está sempre caminhando para a esquerda aqui na nossa árvore de recursão. Por quê? Porque quando nós fizemos essas duas divisões, esse aqui, pelo fato da gente chamar a resolução dele recursiva, aquele outro está na pilha de memória do computador. Ele vai ser processado depois que a gente for resolvendo tudo que a gente está chamando recursivamente. Então é dessa forma que funciona a pilha de memória do computador, né, quando a gente trabalha com recursividade. Vocês devem ter visto lá nas matérias iniciais lá de programação. Bom, dividimos novamente. A condição de parada era qual? O array ele já está com tamanho 1, que é considerado o nosso caso base? Não está. Vamos dividir novamente. Dividimos novamente. Agora ele está? Ele está. Muito bem. Então a gente tem a solução da esquerda, que eu vou colocar aqui, e a gente tem a solução da direita, que eu vou colocar aqui. Agora, perceba que a gente resolveu da esquerda e da direita. Qual que é a próxima etapa, que é a última etapa, que é a combinação? Eu quero ver se esses dois elementos combinados para subir na minha árvore, se eles estão ordenados. Então, esse daqui é maior que esse ou menor do que esse? Ele é menor. Então, a gente vai combinar e a gente vai trazer, criando aqui esse subarray, mantendo ele da forma que ele estava, porque ele já estava ordenado. Muito bem, não tem problema. A gente não tem uma lógica para ver isso. O algoritmo ele faz isso. Agora, vamos ver o que vai acontecer do outro lado. Aqui, a partir do momento que ele resolveu esse lado da esquerda, ele vai voltar resolvendo o lado da direita, na recursividade. Não era condição base, né? Aqui nós temos um array de tamanho 2, então ele dividiu novamente.
Aqui nós encontramos a condição base. Se a gente encontra a condição base, a gente retorna essa condição base. E efetivamente, a gente pode agora, pelo fato de já ter trabalhado com todas as recursões, combinar, né? Então a gente dividiu, conquistou, né? E agora vamos combinar. A combinação vamos intercalar. Vamos colocar em ordem crescente. Então, esse 6 ele vai vir primeiro do que o 32. Muito bem. E olha que interessante. Isso daqui, nós acabamos de fazer o lado da esquerda e o lado da direita do processo de divisão e conquista desse array. Mas ainda falta uma etapa para esse subarray, que é qual? A intercalação desses dois elementos que a gente acabou de fazer, porque a gente cumpriu da esquerda e da direita. Então esse processo de intercalação, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente percorrendo esse daqui e esse daqui e colocando em ordem crescente. Então primeiro vai vir o 6, depois vai vir o 18, depois vai vir o 26 e finalmente vai vir o 32. Agora efetivamente a gente acabou de trabalhar com o lado esquerdo completo desse subarray original. A gente pode fazer a mesma coisa para o lado direito, agora fazendo de uma maneira um pouco mais rápida. No lado direito nós não temos a condição base, a gente pode subdividir em 2. Também não temos condição base, podemos subdividir em 2. Agora sim nós temos a condição base, que é o nosso array de tamanho 1. A gente resolve, né, a gente conquista eles. E efetivamente, pelo fato de já ter resolvido a recursão para a esquerda e para a direita desse subproblema, a gente pode intercalar, ou seja, colocar em ordem crescente só com foco nesses subproblemas, nesses dois que a gente já resolveu. Então ele vai vir aqui como 15 e 43. Resolvemos então o lado da esquerda, a gente pode fazer a mesma coisa para a direita, que também tem tamanho 2, não respeita a condição base, então é preciso dividir novamente. Agora finalmente nós temos a condição base dos dois lados, estamos resolvendo ele, e aí depois de ter resolvido os dois lados a gente pode combinar. Uma vez combinado vai vir o 9, 1 e o 9. Agora a gente acabou de resolver o lado da esquerda e da direita desse subarray. Agora efetivamente a gente pode chegar na última etapa do subarray da direita, em que a gente vai intercalar esses elementos. Então intercalando esses elementos vai ficar 1, 9, 15 e 43, né? E aí perceba, a gente já fez o processo de divisão, conquista da esquerda e da direita, agora vem a intercalação desses dois caras para resolver o nosso problema original. Então a gente pode ir varrendo esse subarray e esse subarray e colocando os menores elementos primeiro que a gente for encontrando. Então vai vir o 1, depois o 6, depois o 9, depois o 15, depois o 18, aí vem o 26, o 32 e finalmente o 43. E a gente acabou de conseguir encontrar o nosso array ordenado usando o paradigma de divisão e conquista, em que a gente dividiu na metade, a gente foi dividindo até encontrar uma condição de parada onde o tamanho do nosso array era 1. A gente conquistou exatamente nesse momento, que consideramos ele com tamanho 1 como sendo resolvido, e a gente combinou intercalando os nossos subproblemas conforme eles foram sendo resolvidos dentro das suas duas recursões. Feito, né? Então aqui a gente tem uma ilustração para um array de tamanho 8. Muito bem. Agora a gente precisa ver a lógica para isso, né? Então, em alto nível, né, essa é a graça, e é tão simples assim a implementação. A implementação não tem nada de diferente em relação a isso. O nosso merge sort, então, ele vai ordenar um array A, porque eu estou falando que ele vai de P a R, e esse P a R, eu não estou falando que é de 0 a N, porque a gente não vai subdividir no array em vários elementos, então eu precisava criar, no merge sort, o nosso indicador, né, o nosso índice da esquerda e o nosso índice da direita aqui, para falar qual que é o começo e o fim do nosso array. E é claro que o P vai ser sempre menor ou igual a R. Então olha aqui tem um exemplo, ó. O A, para esse exemplo aqui, ele tem 5, 6, 7, 8, ele tem 9 elementos. O P, num primeiro momento, na hora que a gente chama o nosso algoritmo de merge sort, ele está na posição 0 e o R está na posição N-1, né? Muito bem. Qual é a lógica? Então a lógica é a seguinte:
O nosso ponto de parada é o quê? É na hora que a gente tiver um array de tamanho 1. E a gente vai ter um array de tamanho 1 quando o R, né, enquanto o P for menor do que R, tá ok. E na hora que o R ele for menor do que o P, ou menor ou igual, quer dizer que eles coincidiram numa única posição, então quer dizer que é o nosso ponto de parada. Então eu só vou fazer a lógica do merge sort com o P sendo menor do que R. E aí o que a gente tem que fazer para dividir? Para dividir a gente calcula o meio, né, do nosso array. E para calcular o meio do nosso array, simplesmente a gente soma o P mais o R dividido por 2. Né? Se fosse 0 mais N menos 1 dividido por 2, a gente encontraria o meio daquele array. É claro que a gente tem que colocar aqui o piso, dependendo aí de ser um array de número ímpar ou par. Então o Q ele representa exatamente o ponto central. E aí, como é que funciona ali o processo de... a gente dividiu, né? E aí a gente tem que fazer as conquistas, né? As conquistas é ordenar recursivamente cada uma das metades. Então a gente vai chamar recursivamente o nosso próprio merge sort, passando o meu array, só que agora a gente vai chamar para a primeira metade, aqui. E aqui embaixo nós vamos chamar para a segunda metade. A segunda metade eu não posso considerar o Q, por isso que a gente vai passar com a posição do Q mais 1 até o R. E finalmente, no final, a gente vai ter um método auxiliar, que é aquele depois que a gente conquistou, ordenando recursivamente as nossas metades, a gente vai fazer a intercalação. Então a combinação é exatamente o processo de intercalar, que é a hora que a gente vai colocando na ordem os elementos. Então para intercalar eu tenho que conhecer o nosso array e todos esses elementos para saber quais são os arrays que a gente está ordenando, né? Então os índices do P, do centro e do final. Então é isso. Então, a nossa divisão, a divisão e o ponto de parada, né? O ponto de parada é com P menor do que R. A divisão está acontecendo aqui, como Q. A conquista, né? Nós estamos chamando recursivamente o merge sort para ordenar cada uma das metades da divisão que a gente fez. E a combinação efetivamente é, então, a nossa intercalação. Muito bem. Então, ilustrando para esse exemplo que está aqui embaixo, em alto nível, a gente não vai dividir por enquanto até lá a hora que tiver o tamanho 1, mas só para a gente entender, o primeiro merge, ele na verdade ele vai retornar depois de todas as chamadas recursivas e retornos, esse primeiro subarray aqui que vai de P até Q ordenado. O segundo merge, ele nem se preocupou em ordenar o outro lado, a hora que ele for executado ele vai ordenar o outro lado. Então ele vai, depois de todas as chamadas recursivas, até encontrar um array de tamanho 1 e retornando, também ter aí da posição Q mais 1 até R, do nosso array A, esse subarray ordenado. E o intercala, o que ele vai fazer? Ele vai efetivamente combinando aquelas duas metades até que a gente tenha ali a ilustração do intercala com o nosso array já efetivamente ordenado. Então é isso que é o merge sort. Muito bem. O que significa então intercalar dois subarrays ordenados? Significa então que dados ali então o nosso array A que vai de P até Q e o A que vai de Q mais 1 até R e eles estão crescentes, a gente vai encontrar um array A, a gente vai rearranjar o nosso array A que vai de P até R de tal modo que ele fique em ordem crescente. Isso é o intercalar, eu estou definindo conceitos. Então aqui, ó, o P, Q e R, então nós temos aqui esse subarray aqui, nós temos esse subarray aqui. Aí a gente quer então ter como saída um A. É claro que o P, o Q e o R, a gente não vai perder as referências dele, mas a gente quer ir intercalando até que a gente consiga ter o nosso array ordenado lá no final do intercala. Agora eu só estou olhando, na verdade, nós estamos entendendo o algoritmo do intercala. A gente só está discutindo esse cara aqui, ó. Vamos entender esse cara primeiro agora, tá? Então vamos lá. Então é isso que ele faz. Muito bem. Uma aguinha. É bonito, né? Eu acho o intercala diferenciado, de verdade. Eu vou apresentar então duas formas de se fazer o intercala. Uma forma que a gente vai trabalhar com o sentinela e outra forma que a gente não vai trabalhar com o sentinela, tá?
Vocês, obviamente, vão implementar as duas, que eu acho que vale a pena a gente aprender, mas sempre tem a favorita ali, né? Eu tenho a minha. Então aqui eu preferi nem trabalhar com isso, né? A manipulação. Eu trouxe exatamente o exemplo do Cormen, do livro de 2012, em que ele tinha aqui, vamos pegar aqui, ó, nós temos aqui o array A, vamos entender o que está rolando. Nós temos aqui o nosso array A, deixa eu mudar aqui o desenho. E aí ele quebrou na metade, aí a gente criou um subvetor que ele está chamando de L, ele cria um outro subvetor que ele está chamando de R, e ele copia os elementos de A, indo daqui até o Q, né, até a metade, para R, então ele vai copiar 2, 4, 5, 7, tá vendo? Só que ele vai colocar um sentinela. O sentinela é um ponto em que ele vai falar, ele vai sempre acrescentar um elemento a mais no nosso vetor L e também no vetor R, que é um elemento muito grande, um valor muito grande para aquele ponto, que é para falar que ali é o final daquele array. É isso que ele está fazendo. Ele vai fazer a mesma coisa aqui para o R, tá vendo? Ele vai copiar aqui exatamente e vai colocar o nosso sentinela. O sentinela está ilustrando como um infinito, mas implementando você pode colocar um valor muito grande inteiro, por exemplo, 32.050, né? Lá próximo do inteiro, lá no final dele, que a linguagem C, por exemplo, suporta. E o que ele faz também? Ele coloca um ponteiro I na primeira posição do nosso array L e um ponteiro J também na primeira posição. E o processo, então, de intercalar com o sentinela, ele vai varrendo, ele vai comparar o que está na posição I do L é maior ou menor do que está na posição J do R. A é menor. Então, o valor de J, que está em J, vai para a primeira posição do nosso array, que estava no K. A gente incrementa o K para 1 e a gente também desloca o J uma posição para a direita, porque eu já comparei ele. E aqui o I a gente não mexe porque ele ainda não foi, a gente não avaliou nenhuma posição, né? Não andando nenhuma posição daqui para retornar na sua posição correta do array A. Então perceba, na prática agora a gente está substituindo os valores de A, analisando da esquerda para a direita os vetores L e R para ver quem são os menores, até chegar na sentinela e colocar aqui a intercalação para deixar ordenado. É isso que ele está fazendo. Então agora o nosso J está aqui, a gente vai comparar esse cara aqui com esse cara aqui, não, onde está o I. Quem é menor, o 2 ou o 2? Ah, o 2 é menor ou igual, né? 2 é menor ou igual a 2? É. Então, nesse caso, eu criei a regra do menor ou igual para o L. Esse 2 ele vai vir para cá, o 2 do L, e a gente deslocou uma posição do I para a direita. Agora a gente vai comparar esse daqui com esse daqui. Quem é menor? O 2 ou o 4? O 2 do R. Então a gente vai copiar esse 2 para cá, sempre deslocando o K para a direita, para a gente poder ir inserindo ele na posição correta. Então eu inseri e desloquei, porque daí eu sei qual que é a próxima posição que eu tenho que inserir. E não deixo, como a gente usou o valor que estava em R no J, não deixa de deslocar o J uma posição para a direita também. Tá lá. Agora vamos mais fácil, vai. Quem é menor? 3 ou 4? O 3. Então a gente vai copiar o 3 para cá, deslocar o K e deslocar o J. Tá aqui, olha lá. O 3 veio, deslocamos o K e deslocamos o J. Agora a gente vai comparar. Quem é menor? O 4 ou o 6? O 4. Então eu copio o 4 para a posição de K, tá aqui. Agora a gente desloca o I. Quem é menor? O 5 ou o 6? O 5. Copio o 5 para a posição do K, então ele veio. Desloca o K uma posição e desloca o I uma posição. Quem é menor? O 6 ou o 7? O 6. Então a gente copia o 6 para a posição de K, desloca o J para um número que é um sentinela, que é um número muito grande, e desloca o K para a direita. E agora, quem é menor? O 7 ou um sentinela que tem um valor muito grande? O 7 é menor, com certeza. Entender a ideia do sentinela? Porque a partir de agora, se eu ainda tivesse muita coisa nesse array, a gente simplesmente ia copiando os elementos de L, por exemplo, para o nosso array A original. Então, o 7 ele é menor, ele chegou então, o K ele já chegou no tamanho de N, nós já temos então agora os nossos dois subarrays aqui intercalados, tendo sua resposta final,
E o I e o J chegou lá no sentinela, que indica que é o final do processamento do intercala. Então isso é uma das formas de fazer o intercala, né, usando o sentinela. Está aqui um algoritmo em alto nível. Vou deixar vocês depois tentarem traduzir isso, implementando aí, que seja na linguagem C, Java. No nosso caso, esse ano, nós vamos trabalhar a linguagem C. Então perceba, em baixo nível aqui, o intercala ele recebe o A, o P, o Q e o R. Está definindo o tamanho do L como N1, o tamanho do R como N2. Então o tamanho do L vai ser Q menos P mais 1, né, para representar a primeira metade do array. O tamanho do R vai ser o R menos o Q, então é a segunda metade do array. A gente vai criar os dois arrays, subarrays, o L e o R, que vai de tamanho 1 até N1 e 1 até N2, mais 1, porque esse mais 1 é a posição que a gente vai colocar o sentinela, né? Aí nós vamos copiar os valores que estão em A, em L e em R. Então tem um for aqui, que copia de 1 até N1, os valores que estão em A, em L, que vai variando de 1 até N1. Então perceba aqui que no pseudocódigo ele não está começando na posição 0, né, como é na implementação, mas tranquilo. Então na hora que vocês forem traduzir, não esqueçam de fazer esses ajustes. E vamos ver o que está rolando aqui, ó. O I, ele vai ser 1, 2, 3, 4, até chegar em Q menos P mais 1. Então faz sentido? Vai chegar um momento que o I ele vai ter o quê? Ele vai ter Q menos P mais 1. Esse 1 com menos 1 vai anular. Ele vai receber um P menos Q, né? Então na verdade ele vai sobrar o Q aqui. Então a gente vai conseguir ter o valor aqui até a posição do Q menos 1. Muito bem. Aqui agora a gente vai fazer a mesma lógica, só que essa lógica a gente vai fazer para copiar a outra metade, né, do nosso array. Essa metade aqui, que vai ser do R, e esta do L. Então a gente vai começar a copiar esses valores aqui, que está no nosso array A, no vetor R. Então ele está fazendo aqui, aplicando com o J. Aí, na última posição de L e R, a gente vai colocar os nossos sentinelas, que é um número grandão, que seja lá, por exemplo, 10.000, um número grandão, um número que não faz parte do espaço amostral teu. Então, começando o I em 1 e o J em 1, a gente vai fazer aquele for que vai varrendo. E é claro, startando o K na primeira posição aqui. Então, o K está na primeira posição, que é em P, né? Lembrando que o P está aqui, né? O Q está aqui no meio e o Rzinho está aqui no final. Isso aqui é um Q, tá? Então, o K ele vai de P até R. Aí ele vai comparando, ó, o valor que eu tenho em L na posição I, que é 1, é menor ou igual com o que está em R na posição J? Se for menor, a gente vai colocar na primeira posição de A, onde está o Q, o valor de L. E vamos incrementar o I porque a gente quer andar com o L. Caso contrário, a gente vai colocar na posição do A, onde está o K, né? O valor de R de J. E aí a gente vai incrementar o J e a gente vai fazer aquele último for no final. Então é só isso, é só dessa forma que a gente faz o intercala com o sentinela. Então, parece fácil na hora que a gente entende, né? Mas é claro que na hora que a gente traduz ali para um pseudocódigo, acaba tendo algumas situações que a gente tem que entender um pouco melhor. Mas não é difícil, é tranquilo, né? Agora, sem sentinela. O sem sentinela, confesso que é a minha forma preferida. Nós não vamos, então, usar aqueles subarrays auxiliares, o L e o R. E dessa forma a gente não vai precisar colocar aquele sentinela, o infinito ou o número grandão. O que ele vai fazer? Ó, a gente vai ter um vetor auxiliar aqui, o B, em que o que a gente vai fazer no B? A primeira metade do B, nós vamos simplesmente copiar esse valor que está aqui para cá. Então aqui vai vir o 22, o 33, o 55, o 77 e o 99. E a segunda metade do B, nós não vamos copiar, a gente vai inverter, a gente vai trazer esse valor para cá, esse valor para cá, esse valor. Então a gente vai copiar de trás para frente. É isso que ele vai fazer. Olha lá, ele fez isso. E além disso, nós vamos colocar o I
na primeira posição do B e o J na última posição do B. Dessa forma, a gente pode simplesmente ir comparando o I com o J, porque conforme eu vou andando para cá, até a metade, que é onde está o Q, por exemplo, eu sei que eu estou indo do menor para o maior dessa primeira metade. E conforme eu for voltando, como eu copiei invertido, eu também sei que eu vou do menor para o maior. Então é uma forma da gente otimizar com relação ao espaço, né? É muito mais bonito, digo de passagem. Então fazendo isso, ó, ele vai comparando. O que é menor? Não sei se precisa limpar aqui. Vou limpar então só para... Então ele vai comparar. O que é menor? O 22 ou o 11? O 11. Então se o 11 for menor, o que está em J for menor, eu copio o valor de J em K, incremento o K e decremento o J. Pronto. Agora quem que é menor? O valor que está em I ou em J? 22 ou 44? 22. Então eu copio o 22, incremento K, incremento I. E vamos fazer isso até quando? Até quando um encontrar o outro, porque eu sei que a gente já analisou tudo. Ou um passar o outro. Então quem é menor? 33 ou 44? 33. Copio 33 e desloco o I. Quem é menor? 55 ou 44? 44. Copio 44 e decremento o J. Quem é menor? 55 ou 66? 55. Incremento o I e o K. Quem é menor? 77 ou 66? O 66. Decremento o J, copio o 66 na posição do K e jogo o K para a direita. Quem é menor? 77 ou 88? 77. Quem é menor? 99 ou 88? 88. Os dois está igual? Está igual. Copia, que é a última posição. A gente acabou de inverter. O J passou a ter um valor maior do que o I, inclusive. Mas a gente conseguiu, inclusive, no próprio A, ter aqui o nosso array intercalado. Então, a forma de fazer esse intercala para o merge sort sem sentinela, né? Então, nós estamos falando aqui de sem sentinela. A gente vai criar, então, um array B, que vai ter o mesmo tamanho de A, ou seja, ele vai de P até R, só que a primeira metade de B, a gente vai simplesmente copiar o valor que tem em A de P até Q. Tá lá. A segunda metade de B tem uma regrinha matemática aqui, mas que é tranquila de entender. A gente vai copiar, a gente vai começar o J em Q mais 1, né, que é lá na metade, vai até R. E a gente vai copiar para B o valor de J, que está na posição A. Só que olha lá que legal. A primeira posição, que é o J, vai ser Q mais 1. Então a gente tem que substituir o J aqui. Então ele vai ser o R mais Q mais 1 menos Q menos 1. Ou seja, ele vai copiar o valor que a gente tem, que é qual? Que é o R. Então na posição R do meu B, que é a última posição que a gente tem, a gente vai copiar o valor que a gente tem lá no Q mais 1. Então a gente acabou de fazer a regra para inverter o que eu tenho em A, daquela segunda metade dele, para a segunda metade de B. Aí a gente coloca o I na posição P e o J na posição R, que é a última. E a gente vai comparando, né, o I e o J. Né? Então perceba que a gente tem um K aqui começando em P. E a gente vai verificar quem que é menor. O valor que eu tenho em B de I é menor do que o valor que eu tenho de B em J? Se for, eu copio então na posição K, que é P, do nosso array A, o valor que eu tenho em I e incremento o I. Caso contrário, a gente copia o valor que eu tenho em B na posição J para K e decremento o J. Pronto. É só isso. Também, na hora que a gente entende a lógica, é mais fácil. Na hora que a gente pega aqui o algoritmo, tem algumas complicações, como por exemplo, como chegar nessa manipulação matemática aqui para criar esse elemento, mas agora a gente entendeu. Suavinho. Mel na chupeta. Mel na chupeta, então, esse aqui eu vou deixar para vocês aplicarem esse exemplo completo aqui, aplicando o algoritmo do intercala aí sem sentinela, dividindo e conquistando. Então eu quero que vocês tentam chegar nessa solução. Estou até deixando a solução aqui, mas eu quero que vocês apliquem então nesse exemplo, tá? Não vou fazer isso agora. Agora o que a gente tem que começar a fazer? Nós já entendemos o paradigma de divisão e conquista,
a gente já aplicou o paradigma da divisão e conquista no merge sort para resolver a ordenação. Vimos as 4 etapas. Nós entendemos o intercala e o merge sort, que são 2 algoritmos, na verdade, que a gente necessita para aplicar aí o merge sort. Agora nós vamos efetivamente, depois do projeto, usando divisão e conquista, fazer a análise de complexidade. Agora fica bonito. Puxa vida. Qual que é a complexidade do intercala? Vamos ver. O P até Q é n sobre 2. Eu vou ser rápido agora, né? Eu acho que a gente já consegue pensar aqui de uma maneira mais rápida. Então, aqui a gente vai ter um tamanho de n sobre 2, pensando que n é a quantidade de elementos que a gente tem no array A. Aqui, indo de Q até R, também é n sobre 2. Então, a gente vai ter n sobre 2 mais n sobre 2. E aqui? Aqui vai de P até R, que é n. Então, essa parte aqui é a parte que tem o termo de maior ordem do nosso algoritmo intercala. A gente pode representar somando tudo, como a gente estava fazendo, mas como a gente comentou na última aula, nós podemos desconsiderar os termos de menor ordem e as constantes, aquilo que é executada vezes fixas, né? Então, dito isso, a nossa entrada é n, que representa o r menos p mais 1. Então, a complexidade, o t de n do intercala, apenas do intercala, é n. T de n igual a n, ele é linear. Muito bem, esse era fácil, esse a gente conseguia manipular, né? Agora a gente tem que ver o do merge. Bonitão esse, né? O do merge lascou. Como que a gente faz a análise de algo recursivo? Vamos pensar o seguinte, a gente está querendo encontrar o t de n do merge sort, né? Tá aqui, a gente quer encontrar ele. Vamos fazer a análise com calma para o merge sort. Quantas vezes essa linha ela é executada? A linha 1. Uma única vez, né? A gente não tem loop, não tem nada, beleza. Quantas vezes essa linha aqui ela é executada, independente da divisão? Também uma única vez. E a linha 3? Quantas vezes que isso aqui vai ser executado? Eu não sei fazer, né, de cabeça, né? Mas eu sei que se o merge sort demora t de n, o merge sort para metade do array vai demorar um t de n sobre 2. Concorda? Faz sentido. Mesma coisa para cá. Quantas vezes essa daqui vai ser executada? Eu também não sei. Mas a gente sabe que a gente está chamando o merge sort para outra metade do nosso array. E se o merge sort demora t de n, a outra metade da direita também demora n sobre 2. E essa daqui, quantas vezes vai ser executada? Qual que é a complexidade dessa linha? É a complexidade que a gente acabou de calcular. A gente não fez um cálculo separado. Ó, vou voltar. Para o intercala, que ele é linear, então a complexidade de um método, né, que é chamado dentro de um algoritmo, é a complexidade do próprio algoritmo. Então é n. Ele tem complexidade do algoritmo do intercala. Portanto, o t de n, ele vai ser o quê? Nós temos que somar. Ele vai ser 2t de n sobre 2 mais n mais 2, né? Só que esse aqui a gente pode desconsiderar, que é constante. Esse a gente não pode desconsiderar porque a gente não sabe quanto que é a complexidade dele. Esse aqui a gente sabe que é n. Mas desses dois aqui a gente não sabe, né? Detalhe. Eu coloquei n sobre 2 assumindo aí que é par, né? Mas se não fosse par, a gente poderia colocar o teto na primeira parte e o piso na segunda parte, que na prática também vai ser algo próximo ali de n sobre 2. Então não impacta. Então quando a gente faz isso, não tem um impacto, a gente pode simplesmente desconsiderar esse piso e teto, porque vai variar de 1, né? De um para um lado ou para o outro lado. Então a gente tem a liberdade aqui de trabalhar com t de n sobre 2. Dito isso, a gente acabou de criar o que a gente chama de fórmula de recorrência. Para se calcular a análise da complexidade de algoritmos recursivos, ou seja, que o método ele é chamado dentro dele mesmo, a gente não consegue chegar rapidamente de cara ali para um polinômio resolvido. A gente vai criar uma fórmula.
E essa fórmula, ela varia de acordo com a nossa entrada. Então, por exemplo, se o nosso array tiver tamanho 1 aqui, o t de 1, caso base, né, um n igual a 1, ele vai executar esse cara aqui e já vai sair, porque ele já vai estar ordenado. Um t de 1, então, já é 1. Né? Então, um array de tamanho 1 é 1. E um array de tamanho n, aí vai ser essa complexidade que a gente acabou de calcular aqui, que vai ser 2t de n sobre 2 mais n. Né? Tá? Para um n maior do que 1, a gente tem isso. Então, isso é a nossa fórmula de recorrência. Quando a gente representa, a fórmula é definida por termos relacionados a ele mesmo. Ó, a recursão sendo representada aqui. E aí, gente, quando a gente geralmente trabalha com um paradigma de divisão e conquista, a gente viu, agora há pouco, que a gente tem a recursividade, né, como sendo uma ferramenta ali para nos auxiliar. E geralmente com recursividade o t de n vai produzir fórmulas de recorrência. E a gente tem que aprender a resolver essas fórmulas de recorrência. Por isso que daqui 1 ou 2 aulas, não me lembro, nós vamos ter aulas específicas para resolução de fórmulas de recorrência, porque essa aqui ainda talvez seja fácil de resolver. A gente vai ver umas mais cabeludas, né? Então a gente tem que aprender aí algumas técnicas para resolução de fórmulas de recorrência, encontrar uma fórmula fechada, ou seja, eu quero encontrar o polinômio que representa o t de n para esse cara. E essa fórmula de recorrência tem que virar um polinômio, e a gente tem que aprender como fazer isso. Então por isso que isso daqui é o assunto das próximas aulas. Porra, Breno, a gente não vai calcular o t de n do merge sort? Vamos calcular uma das formas, que é a mais visual, vou mostrar aqui, sem muito embasamento técnico, porque não é o propósito. A gente vai ter uma aula específica para isso, mas eu tenho certeza que vocês já vão pegar a ideia da árvore de recorrência, que é uma dessas fórmulas, e a gente já vai entender como que funciona. Então, assim, ó, eu acho que vale a pena, primeira questão, pensando computacionalmente falando, vamos supor que o ordem de 1 aqui, ele tem custo C. Um custo C, que pode ser 1, por exemplo. Vou colocar como C. Esse t de n sobre 2 mais t de n sobre 2, eu estou colocando que ele é o 2t de n sobre 2. E o O de n, né, o t de n aqui, que ele é linear, eu estou falando que ele é multiplicado pela mesma constante C, não importa a constante por n. Muito bem. Como que a gente representa isso? Vamos tentar resolver isso com uma árvore de recorrência. A gente já viu a árvore de recorrência lá atrás. Vamos tentar fazer uma manipulação matemática lá, talvez trazer algo lá da matemática discreta que vocês trabalharam. Bom, resolvendo com árvore de recorrência, o que é fazer o t de n? O t de n aqui, ó, esse t de n aqui, deixa eu colocar aqui na minha... O t de n, ele tem um c de n, ele tem um c, um n, e ele tem a divisão de 2 t de n sobre 2. Então o tamanho do meu problema, ele vai ser n mais 2 vezes o tamanho dos problemas de n sobre 2. Concorda ou não concorda? Eu estou representando isso aqui, aqui. Esse termo aqui, o n, ele veio para cá. Essa divisão do n em duas partes, uma parte, duas partes. Estou dividindo o problema, que era n, em n sobre 2, n sobre 2. É isso que a gente está fazendo. Agora, qual que é, então, o tempo para resolução, o tempo total para todos os subproblemas que a gente tem aqui nesse nível da árvore? É o c de n, é c de n, né, que é esse cara aqui. E aqui, a gente tem 2. Se a gente aplicar essa fórmula aqui, a gente vai ter 2 vezes c de n sobre 2, que no final das contas, o custo para esse nível também vai ser c de n. Concorda? Eu estou aplicando isso aqui, olha. Eu estou jogando aqui, ó. Estou jogando essa resolução para cada um do n sobre 2. Então, a gente vai ter 2 vezes n sobre 2 nesse nível. Vamos fazer isso mais uma vez. Se a gente fosse dividir mais uma vez, então isso aqui a gente já tinha calculado, isso aqui a gente já tinha calculado. O próximo nível seria dividir esse cara 2 vezes, ó, a gente tem que dividir 2 vezes, então esse 2 perceba que é a representação da divisão na árvore. E a gente vai dividir em quanto o tamanho do meu problema original? Na metade, mas eu já tinha n sobre 2, a gente vai dividir para n sobre 4. E aqui a gente também vai dividir para n sobre 4, a mesma coisa aqui. Então, qual que é o custo nessa linha aqui? A gente tem 1, 2, 3, nós temos 4 c de n sobre 4, que é c de n. Beleza? Mesma analogia que a gente tinha feito lá em cima. Vou fazer mais uma vez. E agora? Qual que é a próxima? O que vocês acham? A gente vai dividir cada um desses, né?
duas vezes, por conta desse cara, e vai dividir cada problema em n sobre 2. Mas eu tenho um problema n sobre 4, então n sobre 4 sobre 2 é n sobre 8. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 custos de c de n sobre 8. Muito bem. A gente pode fazer isso até quando? Não sei. A gente vai fazer a de infinito, por isso os 3 pontinhos. A gente vai fazer até uma situação que é o i. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é: quantos nós tem na altura da árvore aqui com que é i? Isso a gente consegue responder. Nós não vamos dividindo até o nosso array ter tamanho 1. Então, na verdade, a gente vai ter uma folha para cada elemento do nosso array. Então, aqui nós temos n elementos, nós temos n folhas para aquela árvore. Concorda? Tranquilo, né? Beleza. E qual que é a relação da altura dessa árvore, né? Então a altura 0 é a raiz, a altura 1, a altura 2, a altura 3. Qual que é a relação da altura dessa árvore com relação a esse n que a gente tem aqui embaixo? A gente consegue criar alguma relação? Consegue. Vamos ver se existe alguma proporção. Aqui nós temos um elemento. Aqui a gente tem um elemento. Aqui a gente tem 1, 2 elementos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos. Aqui a gente tem 8 elementos. Possivelmente depois a gente teria quanto? 16. O que é isso? Tem um elemento. Nós estamos sempre divididos em 2. Aqui a gente tem 2 elementos. Isso aqui, quanto que é 2 elevado a 0? Não é 1? É. Quanto que é 2 elevado a 1? Não é 2? É. Quanto que é 2 elevado a 2? Não é 4? É. E quanto que é 2 elevado a 3? Não é 8? É. Então, na verdade, a gente pode fazer isso aqui, ó. A altura que a gente está na árvore, que é o 0, 1 ou 2, vai representar quantos elementos a gente tem na árvore. Por isso que a relação aqui embaixo, ó, vou limpar para não ficar esquisito. Por isso que a relação aqui embaixo, no 2 elevado a i, a gente sabe que a gente tem n elementos aqui embaixo. Então, eu estou tentando criar uma relação da altura dessa árvore, porque a gente já tem o custo para cada um dos níveis, né? Tendo essa altura, a gente consegue, de certa forma, calcular a complexidade. Vai ficar claro, mas fazendo isso aqui primeiro. A gente conseguiu, então, criar essa relação do 2i igual a n, por conta dessa analogia. Se eu jogar o LG dos dois lados nessa expressão, o LG com um exponencial, um anula o outro. Né? LG de 2 elevado a i dá i. E o LG fica do outro lado. Então, a gente passou a ter, então, um i sendo igual a LG de n. Muito bem. E quantos níveis que tem essa árvore? O nível começa aqui, né? Nível 1, porque a raiz a gente não calcula. Nível 2, nível 3. Quantos níveis, então, tem a árvore? A árvore tem LG... Ah, detalhe, né? Aqui a nossa altura, então ele veio LG até aqui embaixo. Então, quantos níveis a gente tem? A gente tem que fazer LG mais 1, porque a nossa raiz a gente não contabilizou, não é verdade? O nível ele começa a partir daqui. Então, olha que legal. A gente está falando que nós temos uma quantidade de níveis dessa árvore que está sendo igual a LG mais 1. Cada nível tem custo C de n, que a gente foi calculando. Inclusive o último nível, né? Então, qual é a complexidade do nosso algoritmo merge sort? Vai ser LG de n mais 1 vezes C de n, que a gente tem LG de n mais 1, feito isso C de n vezes. Então tá aqui, ó. Então a nossa complexidade vai ser o C de n vezes o LG de n mais 1. E na hora que a gente resolve isso, a gente vai ter aqui um C vezes n, LG de n mais C de n. E a gente viu na outra aula, que eu falei para vocês guardarem uma foto do gráfico, então revisitem aquele gráfico, que o n LG de n era algo importante para a gente conhecer. E olha só, ele é tão importante que a gente sabe lá naquele gráfico que no comportamento assintótico, ou seja, pensando para um y muito grande, no assintótico, o n ele está aqui. E o n LG de n, ele está aqui.
Então, se o NLG de N está aqui, nós podemos, depois dessa multiplicação, né, que aqui a gente tem essa multiplicação, e aqui a gente tem essa outra multiplicação, a gente pode desconsiderar o termo de menor ordem. Opa, travou. A gente pode considerar o termo de menor ordem, que é esse aqui. Então, no final das contas, o T de N vai ser, na ordem, né, de N LG de N, que ele tem um comportamento assintótico maior. Então, a gente acabou de calcular a complexidade do merge sort. Aí vocês poderiam perguntar, mas é do pior, do melhor ou do caso médio? As situações do merge sort não mudam, a gente não tem comportamentos diferentes do array nas divisões em nada. Então, para todos os casos, o merge sort tem um N LG de N. E se a gente for comparar, então, no pior caso, em relação ao insertion sort, que tinha lá um T de N quadrado, a gente acabou de ver que é muito melhor a gente trabalhar com o merge sort é muito melhor trabalhar com ele em relação ao insertion sort. Porque, mais uma vez, na hora que a gente faz o nosso gráfico lá do x e y, o n quadrado, no comportamento assintótico, ele está aqui. O n LG de n, ele está aqui. Então, ele, lá no assintótico, aqui ele vai crescer muito mais do que aqui. Então, a gente acabou de ver que o merge sort para o problema de ordenação, ele é muito melhor em relação ao insertion sort, fazendo a análise assintótica. Então, até fazendo um fechamento aqui da aula, em relação ao que a gente conversou também na aula passada, a gente pode dizer então que o upper bound, né, do problema de ordenação é NLG de N. Então, o melhor caso, né, é o NLG de N. E como o upper bound e o lower bound da ordenação tem a mesma ordem, né, ou seja, a resolução que a gente teve, a gente pode falar que a ordenação ele é um problema computacionalmente resolvido. Isso quer dizer o quê? Que qualquer algoritmo que ordena N números em tempo NLG de N, ele é ótimo, não tem solução melhor para ordenar. Então a gente acabou de aprender um dos melhores algoritmos que existem para ordenar arrays. Não existe nada menor do que NLG de N, pelo menos não por enquanto, né? Gente, a aula de hoje era isso. É uma aula que dá um passinho a mais em relação a projeto e também, consequentemente, a análise, porque para projetar utilizando o paradigma de divisão e conquista, a gente se deparou com recursividade que provocou na análise a criação de uma fórmula de recorrência em que o T de N ele é representado não por polinômio direto, mas com base em T de N, e a gente tem que aprender a resolver essas recorrências. A gente acabou de ver uma das técnicas de resolução de recorrência, que é por árvore de recorrência. A gente vai ver outros exemplos em relação a isso em breve, mas a gente pelo menos não ficou desamparado aí e frustrado para ver qual que é a complexidade do merge sort. E acabamos de concluir então que o merge sort, para o problema de ordenação, ele tem um comportamento assintótico melhor do que o insertion sort. Então, eu espero que vocês tenham entendido, assistam essa aula com calma, voltem nos exemplos, tentem aplicar o merge sort na mão para verificar se vocês conseguirem entender a lógica. Implementa os algoritmos de merge, que é direto, o merge sort é daquela forma. Agora, o intercala, ele tem o com sentinela e sem sentinela. Implementa os dois, tem uma tradução, né, para a linguagem que vocês forem utilizar. Mas de toda forma é isso. Não deixem de acessar o nosso portal, né, o portal da disciplina, porque a gente tem trabalhos aí para entregar em relação à aula 4. Tá bom, galera? Valeu, beijo, boa semana de estudo para todos vocês. Tchau, tchau.